Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Para a sua vida. E a glória de hoje, o tema de hoje tem por título, anote, Uma Mente Escrava, parte 1. Seminário. Uma Mente Escrava, parte 1. Nesse seminário, que deve durar 2 ou 3 partes, eu vou mostrar para vocês o que é ter uma mentalidade escrava. Como que é uma mente escrava? E a maioria das pessoas é escravo mental. De conceitos e preconceitos, de uma palavra que alguém falou, de ideias dos outros, da família e da tradição religiosa com os seus usos e costumes. E eu quero começar esse tema lendo o que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. E assim diz o Evangelho, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 17, que começa assim. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade, hein? Não é libertinagem. E sim, liberdade, o que está descrito aí. Então você precisa fazer um questionamento muito profundo em seu coração. E você vai fazer a partir de hoje. E verificar se você não está sendo escravo na sua mente de um pensamento que se alojou em você e que faz impedir você de seguir adiante, de avançar na vida, de ser mais feliz, de se realizar como pessoa. E a pior escravidão é aquela que não tem grades, meu filho. É aquela que está na mente. Você não foi criado por Deus para ter uma mentalidade escrava, não. Você foi criado por Deus para ser feliz, para ser livre. Infelizmente, há muitas pessoas escravas dentro da sua mente. Pessoas que não acreditam mais em seus sonhos. Pessoas que não acreditam mais na transformação do familiar. Que essa pessoa possa mudar. E que até já parou de orar por essa pessoa. Porque ela não acredita mais que aquela pessoa possa mudar. Você está errando, sabia? Quando você pensa assim. A gente começa a morrer na fé quando a gente passa a pensar errado. No momento que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando você se fixa muito naquilo que é negativo, naquilo que está defeituoso. De tanto você olhar para aquilo que está defeituoso em você ou naquela pessoa, você se torna descrente. Você começa a morrer na fé. E Deus não quer que você morra na fé. Em nenhuma situação na sua vida. O teu pensamento tem que ser de um abençoado de Deus. Que está em harmonia com as coisas do alto. Que confia nas promessas de Deus. Procure manter os propósitos do seu coração. Orando. Eu recebo que vai nascer no coração desse meu familiar o desejo de estar aqui na igreja. É um propósito seu? Então ore. Continue orando.
para nascer no coração do seu familiar a vontade pelas coisas de Deus. O desejo dele vir à igreja, procurar você. Olha, eu quero ir na igreja hoje com você. É importante você manter esse propósito. Não deixe esse propósito, esse sonho de lado não. Creia nele. Eu não sei quais são os seus projetos, os seus sonhos, mas creia nele. Não deixe ele de lado, abandonado, largado, sem oração. Mantenha o seu propósito orando. Como também não seja escravo mental dos seus complexos. O que é o complexo? É você achar que não tem condições de fazer uma coisa, capacidade para aquilo. Ah, pastor, eu não tenho cabeça para isso, eu não tenho sabedoria para aquilo. Você tem Deus dentro de você, que te capacita, diz o Evangelho, em tudo. Então você não pode alimentar esse pensamento que você não tem cabeça para isso, nem para aquilo, e nem sabedoria para as coisas. Você tem sim, porque Deus está dentro de você. Dentro de você. Isso é um pensamento de uma mente escrava, sabia? Esse pensamento, eu sou incapaz. Isso foi a vida, ou alguma pessoa que colocou isso na sua cabeça, e que você aceitou isso, e você se tornou escravo dessa opinião errada. Em casa, leia no Evangelho, o que diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Aqui mesmo. Olha só. Podemos ler agora. Diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? De Deus. Então você é capaz para tudo. A palavra de Deus confirma isso para você nessa manhã. Então não se sinta incapaz. Você é capaz. Nunca pense, eu nunca vou alcançar isso. Eu não posso. Eu não tenho condições. Eu não tenho inteligência. Tem sim. Porque o poder imenso de Deus está dentro de você. É só você buscar desenvolvê-lo. Agora, se você fica o dia inteiro na frente de uma televisão, ou de um celular, ou de repente cuidando da vida dos outros, aí fica difícil de você desenvolver algo para o seu sucesso. E tem muita gente que é escravo mental da televisão, e já outros do celular, de certos aplicativos, como por exemplo o WhatsApp. Não é verdade? Tem pessoas que ela já não conversa mais com o outro. Isso é em casa, isso é na rua, já não se fala mais. É só o celular. Não existe mais. Parou, por causa do celular. Pessoas que estão o quê? Escravizadas por um aparelho chamado celular. E na hora que está comendo, está ali o celular, o WhatsApp. Tem uns que, por estarem tão escravos, acaba até sendo atropelado. Porque está tão distraído. E se está andando na rua, cai no buraco, tropeça, bate em alguém. Coisa desse tipo ou pior. Esses dias, esse assunto é tão sério. Esses dias eu vi uma reportagem de um abençoado que estava falando que ia se separar da esposa. Na televisão. Não, vou me separar da minha mulher. Por quê? Eu não aguento mais. Eu chego do trabalho, ela está no celular. E eu tenho que fazer comida para mim. E mais, cuidar do meu filho pequeno, porque até do filho ela tem se esquecido. Não troca nem as fraldas dele. E quando é de noite no quarto, ela parece um vagalume. Porque a tela fica ligada, aquilo parece um vagalume no quarto. Quando eu penso que ela está dormindo, ela está acordada, no celular. É engraçada a situação, mas é sério. Isso tem se tornado uma doença na vida de muita gente. Isso tem escravizado a vida de muita gente. É horrível. Então, há muitas pessoas que querem desenvolver algo, seja lá fora no cristianismo, nas coisas de Deus,
Mas você não pode se deixar ser escravo dessas coisas. Amém? Deus te quer livre, em nome do Senhor Jesus. Tenha compromisso com Deus, para você vencer o que você está precisando vencer. Veja o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 19. Isaías é o livro, o capítulo é 1, verso é o 19. E assim diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Diga, eu recebo essa palavra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então você tem que querer. Para ouvir, você tem o quê? Que buscar. Buscar mais o conhecimento de Deus para a sua vida. Procurar estar mais vezes na igreja, na sua igreja. E eu vou mais além. Você não pode ser um cristão se na hora de servir a Deus, se na hora de congregar, você tem que ser carregado por alguém. Você não pode ser um cristão carrinho de mão, que só consegue servir a Deus se alguém carregar. Aí eu te levo a pensar, e se essa pessoa se mudar para um outro lugar, ou viajar, ou morrer, porque estamos em um corpo de carne, essa pessoa pode partir para o Senhor? Aí eu te pergunto, você vai deixar de servir a Deus, ou você vai continuar? Pense, não me responda. Se você depende de uma pessoa para servir a Deus, você é um escravo mental dessa pessoa. Se eu dependo de alguém para congregar, para estar na igreja, eu sou escravo. Eu não sou livre. E se você tem a mente de escravo nesse sentido, você pode mudar essa situação a partir de hoje. Espera aí. O pastor Sandro tem razão. Eu estou de pé, eu estou vivo. Eu tenho saúde nas minhas pernas para andar, graças a Deus. Eu tenho que ser servo de Deus, independente dessa pessoa. Graças a Deus pela vida do meu filho, graças a Deus pela vida do meu marido, da minha esposa, seja lá quem for que vem contigo. Mas você precisa ser servo de Deus, independente do outro. Entendeu? Você precisa ser independente. Eu sinto, e muito, que o povo da graça precisa ser mais perseverante, principalmente no meio da semana para congregar. Eu sinto essa falta. Mas para isso você não pode ser escravo de uma outra pessoa. Você tem que ser independente. Você não pode, como servo de Deus, como cristão, outro detalhe importante, absorver para o seu coração a violência que está lá fora. Porque desde que mundo é mundo, que violência existe. Ah, não vou congregar no meio da semana por causa disso, ou por causa daquilo, porque a violência está muito grande. Está na hora de você parar de assistir a tal da televisão com essas notícias ruins, porque isso está amargurando muito as suas ideias e seu pensamento. Está tornando você uma pessoa medrosa. Está atrapalhando você de reinar em vida. Eu assisto televisão, mas às vezes a gente precisa dar uma paradinha, porque é tanta notícia ruim, e se a gente fica muito ali fixado naquilo, aquilo contamina, e a gente fica com medo de colocar a cara na rua, e de congregar também na igreja. E mais a mais, não tem como você avançar lá fora nas coisas de Deus, se não for por meio do seu empenho, do seu interesse. E cada reunião, abençoados, Deus tem uma palavra nova para nos ensinar, que nos dá paz em meio às tormentas, que nos dá tranquilidade diante daquilo que você está enfrentando. Porque o coração muda, meus amados, depois que a cabeça começa a pensar diferente. Depois que você começa a receber a palavra de Deus. Muda. Não viva só para o seu trabalho.
O trabalho é importante, você paga as suas contas, o seu aluguel, resolve aquilo que você precisa resolver, ajuda a sua igreja. É muito bom o seu trabalho, graças a Deus. E que você prospere muito. Mas não viva só para Ele, amém? Você tem que sair um pouco dessa rotina. Você tem que cuidar da sua casa, sim. Você tem que cuidar da sua vida, sim. Você tem que resolver as suas coisas, sim. Mas não pode ser o tempo todo. Você tem que se dedicar mais para Deus. É como está descrito aqui, ó. 1,19, Isaías. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E você tem que querer. Ouvir, buscar mais e mais do conhecimento de Deus para a sua vida. Amém? Agora vamos a uma outra evidência que está em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Essa evidência é muito importante para que a gente tenha um pouco mais de base bíblica acerca do tema de hoje, uma mente escrava, parte 1. E assim diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O maior exemplo de liberdade está no próprio Senhor Jesus Cristo. E o maior exemplo que liberdade não é libertinagem. Jesus, como pessoa, era absolutamente livre. Mas um livre que nunca deixou de viver as regras de Deus, que nunca deixou de ter compromisso com Deus, de obedecer à voz de Deus. Ele nunca deixou de dar bom testemunho. Jesus não vivia uma vida largada das coisas de Deus porque era livre. Tem pessoas que leem isso aqui e tem uma interpretação errada, errônea. Eu sou livre. Aí começa a usar cocaína, a beber, a entrar na gandaia. Eu sou livre, eu posso fazer tudo. Eu posso encher a cara, eu posso fumar maconha, fumar cigarro. Está na Bíblia. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou, eu posso tudo. E agora eu só quero saber de farra, de festa. Ei, me espera aí, eu estou aí também, eu também. Conta comigo. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Se você fosse livre, você não seria dependente disso. Você não estaria nessa situação cheirando cocaína, refém da bebida. Então tem pessoas que confundem liberdade com libertinagem. Em viver na carne. Eu posso tudo. Ninguém tem que dizer, ninguém tem que me proibir de nada, ninguém tem que falar nada. Deixa eu tomar aqui a minha cerveja, deixa eu encher a minha cara, deixa eu fumar meu cigarro. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Sim, mas não é um livre para viver na carne, escravo da carne. Isso não é ser livre, isso é ser escravo. Você é um escravo porque você precisa desse cigarro, você precisa dessa bebida, você é dependente dessa bebida. Então você não é livre, você é escravo. Jesus era absolutamente livre, mas um livre que não era escravo do corpo de carne, refém do corpo de carne. Prosseguindo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não submetais de novo a julgo de escravidão. E são várias as escravidões que você pode passar. Por exemplo, você não pode se deixar ser escravo das pessoas. Viver escravo do que os outros pensam ou possa pensar de você ou falar de você. E tem muita gente assim. Se você se preocupa com isso, você está sendo um escravo mental das pessoas. Do que os outros possam estar pensando de você, ou falando de você. O que será que estão falando de mim? O que será que estão pensando de mim?
Você é um escravo mental de outras pessoas. Você precisa ser livre em nome de Jesus. Permaneça com o seu coração limpo, abençoado, tranquilo. Procure permanecer no amor. Tenha seus pés aqui, mas a sua cabeça nas coisas espirituais. Para você reinar em vida. E não ser refém dos outros, nesse sentido que estamos aprendendo agora. Tem pessoas que os pés estão aqui, mas a cabeça está preocupado com o que os outros possam estar falando. Menino, o que é que está falando de mim? O fulano, me conta, menino. Eu preciso saber. Só dê ouvidos, isso é muito importante. Só dê ouvidos a quem ama você. Quem realmente está na mesma fé que você. Não coloque o teu coração em palavras de pessoas que te acusam injustamente e você fica ali sofrendo com aquilo, pensando naquilo. Não deixe o que falam ou o que pensam de você estragar o seu dia, estragar a sua vida. Esse tipo de situação tem estragado o dia e a vida de muita gente. E você vai trabalhar aborrecido ou volta aborrecido, mal-humorado. Será? Agora eu vou já para um outro lado da conversa. Será que você não está sendo escravizado por uma pessoa, não? Pela carne de uma pessoa que quer dominar você, que quer reger você. Será que não existe uma pessoa que faz de você um escravo mental dela? Eu exijo que você não fale mais com essa pessoa, porque eu não vou com a cara dessa pessoa, eu tenho raiva dela, dele, eu não quero que você fale mais com ela, e nem com ele. Eu exijo de você. Será que você não está sendo escravo mental dessa pessoa? Eu vou colocar agora, nesse momento, a igreja e a minha vida como exemplo. Se uma pessoa lá fora, ou na sua casa, tem um pensamento negativo a respeito da igreja, ou um pensamento ruim contra mim, e até fala, você não pode absorver isso. E se você absorve, isso vai criar uma animosidade no nosso relacionamento aqui na igreja. Aquele carinho que você tinha por mim, aquele respeito que você tinha por mim, muda por causa das palavras daquela pessoa. Se você permite isso acontecer, você é um escravo mental de outras pessoas. Isso é muito sério, viu? Você permitir que o seu coração mude por causa dos outros. Veja, outras pessoas estão destruindo você. Uma mente escrava querendo escravizar a sua. Escrava da raiva, escrava do ódio, porque nós temos um corpo de carne e nós temos a tendência a ter rancor, a ter mágoa, a ter ódio. E se tem alguém na sua família ou no seu trabalho que é refém disso, vai querer escravizar a sua mente também. Se você absorve. Uma outra situação que escraviza muitas pessoas é o falar injurioso, o falar mal dos outros. São pessoas que não conseguem ficar quietas na sua. Quando sabe de algo, não consegue ficar quieto. Aprende a ficar quieto, abençoado, quando você toma conhecimento de alguma situação. Tem pessoas que não conseguem. Isso denota que você é escravo na mente do falar injurioso. E o falar mal do irmão é algo que Deus abomina. Esse tipo de situação, Deus abomina. Sabia? Abre em Provérbios, capítulo 6, verso 16. E assim diz o livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos o quê? Iníquos, pés que se apressam
a correr para o mal. Vou logo pegar o telefone. Vou falar é agora. Testemunha falsa que profere o quê? Mentiras. E o que semeia o quê? Contendas entre irmãos. O falar mal causa essas coisas. Sim ou não? Sim. Eu declaro você sendo um servo do bem. Um servo do bem em nome de Jesus. Longe dessas coisas. Você é abençoado. Tem que ser dono do seu corpo. E não ele dono de você. Você tem que ser senhor das coisas. E não escravo. Se tem alguém que tem um costume, a mania, o hábito de estar sempre falando mal dos outros, você tem como evitar isso. Você sabe como cortar essa situação. Você só deixa ela prosseguir se você quiser. É importante que você cuide da sua vida. E deixe as pessoas em paz. Pare de falar mal das pessoas. Pare de pegar o telefone para falar mal dessa pessoa. Deixe essa vizinha em paz. E esse familiar também. Esse colega no trabalho. Procure deixar essas pessoas em paz. Cuide da sua vida. Procure ser um servo do bem, dirigido pela voz de Deus. É tão triste, é tão pobre, é tão carnal você se colocar no meio de uma situação dessa. Na roda dos escarnecedores, que fica ali escarnecendo a vida dos outros. Porque quem ali está falando do outro, depois vai falar de você. Vai perguntar do teu Deus. Vai começar a falar do teu casamento, da tua vida. Abre teu olho, hein? Abre teu olho. E é uma escravidão também a tal da moda. São várias as escravidões. Existe a escravidão da moda, do corpo magrinho. Pessoas escravas da moda. É algo tremendo. Pessoas que usam uma tal roupa porque todo mundo está usando. Agora está na moda, pastor, essa roupa. E principalmente cintura 36. E a pessoa tem cintura 42. E se mete naquilo. E vai para os lugares assim, ó. Oi. Aí o fulano pergunta: o que é que você tem, amada, abençoada de Deus? Não, é que está laceando ainda. Comprei recentemente essa calça, essa roupa, está laceando. É justamente a escravidão da moda. Você se tornou refém disso, da sociedade, da televisão. A televisão é um elemento extremamente escravizador nesse sentido. Porque tudo que aparece na televisão, as pessoas começam a repetir até a maneira de falar. Se a novela é italiano, começa a falar italiano. Se é algo da Índia, começa a falar indiano. Não sei como, mas consegue. É tanto aribaba para cima e para baixo, que aribaba, e por aí vai. Não é verdade? E muda a maneira de vestir. Você, isso é muito importante. Você tem que manter, abençoado, o seu próprio estilo. Você tem que ser livre. Amém? Diga, eu recebo esse entendimento. São pessoas que não param para pensar, que não param para analisar. Espera aí, será que isso vai ser confortável para mim? Será que realmente eu gosto dessa roupa? Eu sei que está na moda, todo mundo está usando, a televisão também está mostrando direto. Mas será que você gosta disso? Dessa calça? Porque a moda agora está falando que tem que ser bem justinha, bem apertada nas pernas, aquela coisa, o sangue até para circular, encontra dificuldade. O povo de Deus tem que ser livre disso. Se é moda, eu não estou nem aí. Não é você que tem que ir atrás da moda, é a moda que tem que ir atrás de você. Você tem que ter o seu estilo. Você tem que vestir algo que você se sente bem. Bom, eu gosto, eu me sinto bem. Se está na moda, não sei. E nem quero saber. Você não pode ser escravo nem refém dessas coisas. Amém? E nem escravo do corpo magro. É bem verdade que a obesidade não é saúde. Não é saúde.
e sim uma doença e deve ser combatida. Não é bom estar acima do peso, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde. Porém, tem pessoas que não estão acima do peso, que não têm obesidade, mas que têm obsessão pela magreza. Então essa obsessão leva a pessoa a ficar doente, porque se ela adquire 3 quilos a mais do que ela já tem, ela fica deprimida. Agora, por que há essa depressão? Por causa da sociedade. A sociedade, as pessoas dizem, veja só, que as mulheres, principalmente as mulheres, têm que ser magrinhas. E os homens têm que ter um corpo malhado, sarado, barriga tanquinho. Esse pensamento tem escravizado muita gente. Tem pessoas que por causa dessa obsessão pela magreza, pelo corpo magro, tomam vários remédios e fazem várias cirurgias e que acaba adoecendo e já outros a falecer. Isso não é uma escravidão mental? Você chegar a esse ponto de tomar vários medicamentos para emagrecer, por causa que a sociedade diz que você tem que ter um corpo assim? São pessoas que perderam o equilíbrio e entraram no excesso das coisas. Ter um corpo sadio, tudo bem. Mas por que tem que ser magro? Porque a sociedade mandou. Se você é uma pessoa que está acima do peso, é um gordinho, mas um gordinho com saúde, não se deixe ser escravizado por essa sociedade. Seja um gordo feliz como eu. Seja um gordo feliz como eu. Beijo do gordo, do pastor Sandro. Ô, pastor Sandro, que gordura tu tem, homem de Deus. É verdade. Mas para brincar com vocês, para finalizar essa primeira parte, uma mente escrava, eu declaro todos vocês livres de todas as escravidões que foram faladas aqui hoje, nessa primeira parte. Eu declaro você tendo um domingo maravilhoso. E recebo e declaro você tendo a proteção, a ajuda, a ministração dos anjos de Deus em sua vida, em o nome de Jesus. Louve ao Senhor com suas palmas, bem forte. Recebo todos vocês sendo guardados pelos anjos do Senhor. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.
Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.